Chegou 2023 e a gente espera que seja um ano fenomenal para todos nós e também para a Fórmula 1. Então é hora daquele clássico vídeo, da gente fazer o guia da temporada a partir de agora aqui no Boteco F1. O ano novo chegou e é hora de botar as metas em prática e ficar fluente no inglês. E o Cambly te dá um empurrão com a super promoção de 50% off. Especialmente para quem quer uma nova oportunidade na carreira em 2023, o inglês é fundamental em qualquer profissão. A gente que fala muito de Fórmula 1 aqui sabe o quão importante é falar inglês. E eu vou te falar uma coisa, se eu não soubesse inglês, eu não ia conseguir fazer metade das matérias que eu faço aqui no canal, porque a maioria dos sites que eu vou pesquisar são sites em língua inglesa. E se você não conhece ainda, o Cambly dá aulas em grupo também, que são perfeitas porque simulam um ambiente de trabalho, de estudo, ótimo para ajudar no seu vocabulário e no seu listening também, assim como o seu speaking. So even although we're not actually physically there, but we can learn so much from each other. And who would have ever dreamed I'd be speaking to Brazil and Japan and China and Turkey or people from all over the world? And it's very exciting. E uma coisa muito legal também é você conversar com professores de todos os lugares do mundo, ao mesmo tempo reconhecendo sotaques diferentes, algo que eu acho sensacional. Planos a partir de R$ 74,00 por mês por 1 hora aula na semana. Então não perde tempo porque essa promoção vai até o dia 26 de janeiro agora. E para dar aquela moral aqui pro Boteco, compra pelo link que tá aqui na descrição do vídeo e eu também vou deixar fixado no primeiro comentário. No ano passado eu fiz um guia falando de todos os pilotos e equipes. Nesse ano eu vou fazer uma coisa para quem já está mais acostumado com a Fórmula 1. Eu vou falar dos pontos importantes que nós veremos de diferente na categoria em 2023. Começando, obviamente, pelos pilotos, por mudanças no regulamento técnico e também pelo calendário. Nos pilotos a gente tem o Fernando Alonso partindo para correr pela Aston Martin. O Alonso que por onde passou deixou inimizades, agora correrá na equipe onde o filho do dono está ali do lado e o filho do dono tem feito algumas coisas, malucas aí com seus companheiros de equipe nos últimos anos. Como será a relação entre Fernando Alonso e Lance Stroll? Acho que vai começar com um falando que o outro é sensacional, que o outro é um ótimo piloto, é uma lenda do esporte, o outro está começando e tem muito potencial, mas eu tô muito curioso para saber como que essa relação vai terminar no final, lá em dezembro de 2023. O Oscar Piastri será piloto da McLaren e ele é o piloto com mais pressão nos últimos anos que eu já vi na Fórmula 1, porque ele substitui o Daniel Ricciardo, que nunca conseguiu se encontrar com o carro da McLaren. Como que será a adaptação dele nesse carro da McLaren que é considerado muito peculiar de se guiar? Como ele está muito novo também, pode ser que ele desenvolva suas técnicas com base nesse carro, né? Mas eu estou muito curioso para ver como é que será o ano do Oscar Piastri na McLaren. Com certeza, se ele fizer a primeira parte do campeonato, o primeiro semestre, com um desempenho parecido com o do Daniel Ricciardo, a pressão vai ficar maior ainda. Eu, Sérgio, particularmente, sou um cara que gosta de dar tempo para os pilotos novos, mas a gente sabe como o mundo da Fórmula 1 é uma panela de pressão, né? Então o Piastri, o ideal é que ele chegue chegando e andando bem perto do Norris desde a primeira corrida. O que, convenhamos, não é algo muito fácil de se fazer. Na Alpine, o Pierre Gasly finalmente sai do guarda-chuva da Red Bull e será piloto da equipe francesa, que tem 2 pilotos franceses, Ocon e Gasly, que serão companheiros de equipe a partir de 2023. Os dois têm uma rixa que ficou no passado, não se sabe direito o que aconteceu. Eles eram amigos de kart, depois, quando eram já adolescentes, brigaram e nunca mais
tiveram um relacionamento muito forte. E agora o destino quis que eles se tornassem companheiros de equipe na Fórmula 1. Eles dizem que as coisas já estão calmas entre eles e a história ficou para trás. Só que vai ser curioso, né? Tanto o Ocon quanto o Gasly não são caras que costumam lidar com muita paciência em certas ocasiões. E são dois pilotos que têm alguma coisa ainda a provar para cimentar o pé como pilotos que poderão lutar pelo título mundial em algum momento. O Ocon não é o piloto de se jogar fora. Eu particularmente acho que muita gente acredita que o Ocon nem merece estar na Fórmula 1, eu não acho que é o caso. E o Gasly é um cara que já venceu corrida, assim como o Ocon, e que mostrou velocidade em alguns momentos, mas também vive numa montanha-russa. Então estou muito curioso para ver esses dois pilotos correndo juntos no mesmo time, lembrando que a Alpine foi a 4ª colocada no Mundial do ano passado, né? Só ficou atrás dos times mais fortes. Já na AlphaTauri, o Nyck de Vries chega para substituir o Gasly e terá do lado o Yuki Tsunoda. O Tsunoda, piloto japonês. Dizem que ele seria o líder agora da AlphaTauri, porque o Gasly saiu e ele é o piloto com mais tempo de casa, mas eu acho que é obrigação do De Vries chegar colocando tempo em cima do Yuki Tsunoda. Não acho o Tsunoda um piloto ruim, eu só acho que ele não tem a mentalidade necessária para um piloto de Fórmula 1. Pode ser que ele tenha desenvolvido e evoluído isso com o passar de 2022, mas respostas nós teremos realmente a partir de 2023. E na Williams temos o Logan Sargeant chegando, piloto dos Estados Unidos. Os Estados Unidos terão 3 corridas em 2023, Miami, Austin e Las Vegas, então era importante para a Liberty Media ter um piloto dos Estados Unidos no grid. A McLaren tentou trazer o Colton Herta, não deu certo porque ele não tinha os pontos necessários para a superlicença da Fórmula 1 e acabou ficando realmente na Indy. Então vamos ver o que o Logan Sargeant pode fazer com o carro da Williams. A Williams que desistiu de 2022 para focar no carro de 2023. Não espere grandes coisas da Williams, mas vai ser interessante ver o que o Sargeant poderá fazer ao lado do Alex Albon, que é um piloto talentoso, a gente sabe muito bem disso, né? Os diretores de equipe, vários trocaram de posição e o Fred Vasseur é a estrela dessa mudança porque ele assume a Ferrari, será diretor da equipe no lugar do Mattia Binotto. Ele já disse, eu já contei aqui em alguns vídeos, que acredita-se que eles querem que o carro da Ferrari ande muito bem, especialmente no início do ano. Então pode ser que 2023 seja um ano que a Ferrari comece muito bem e depois vá caindo, né, durante a temporada. O que se sabe é que o Vasseur é um cara com muita experiência, tanto na parte esportiva quanto política da Fórmula 1, e agora vai ter o maior desafio de sua carreira, com toda certeza, dirigir a equipe Ferrari, que nos últimos anos, aliás, historicamente, é uma equipe com muitos problemas políticos. Calendário maior da história, 23 corridas, com 6 corridas sprints, sendo que o GP da China, que tinha sido cancelado, pode voltar devido às restrições da pandemia terem sido diminuídas, mas parece que o governo chinês está conversando com a Fórmula 1 para tentar trazer a corrida novamente lá para o circuito de Jiading. Se ele não permanecer, se a China não permanecer, há a possibilidade de Portugal entrar com o circuito do Algarve. Essas 23 corridas acontecerão entre março e novembro, então será um ano de muitas corridas da Fórmula 1. Dentre elas, nós temos algumas novidades, por exemplo, Singapura não é uma nova corrida, mas terá um novo desenho no circuito porque a cidade está passando por obras. Pelo que eu entendi, aquela área que a gente via da Bahia, né, da Baía de Marina, que passava por baixo de um estádio, ela não existirá nesse ano de 2023 e, se eu não me engano, também em 2024. Nós teremos a volta do Qatar no calendário depois do país ter ficado de fora em 2022 por causa da Copa do Mundo. E o circuito de Losail será um dos 6 a receber as corridas sprints. Ao lado de Losail nós teremos Baku, Red Bull Ring, Spa-Francorchamps e Interlagos, também recebendo as Sprint Races da Fórmula 1 em 2023. Nós teremos 2 datas com 3 corridas seguidas em 2023. A primeira acontece entre maio e junho,
com as corridas de Imola, Mônaco e Barcelona. E em outubro e novembro, o GP dos Estados Unidos, do México e de São Paulo também acontecerão, um seguido do outro. E para você estudante, uma má notícia, mas que pelo jeito já é uma tradição, o GP São Paulo acontecerá no mesmo fim de semana do Enem. Mudem isso aí, né, governo? Pô, sacanagem. No regulamento, nós teremos testes mais restritivos para impedir deflexão aerodinâmica no assoalho. Quando a carga aerodinâmica começava a funcionar, o assoalho ele começava a mudar o seu desenho. E a partir de 2023 isso é proibido pelo regulamento e, na verdade, sempre foi de uma certa forma proibido pelo regulamento, mas em 2023 os testes serão ainda mais rigorosos. Uma coisa interessante do novo regulamento também é que as equipes terão mais liberdade para trabalhar com o design das caixas de câmbio. Como a parte traseira ali está precisando de mais espaço para o trabalho do difusor, pode ser que nós vejamos ou designs que ajudarão muito na competitividade dos carros ou algumas caixas de câmbio quebrando mais do que deveria em 2023. Os espelhos retrovisores dos carros serão maiores. Essa será uma mudança bem fácil de identificar nos carros de 2023. Como está muito difícil de enxergar o que tem acontecido ao redor dos carros para os pilotos, os carros da Fórmula 1 estão cada vez maiores, né, mais largos, está sempre muito mais difícil. A FIA decidiu aumentar o tamanho dos espelhos retrovisores. Dizem até que os pilotos da Fórmula 1 estão brincando no grupo do WhatsApp deles de que o Stroll vai precisar bastante desses novos espelhos retrovisores. E vai ser interessante também ver como que as equipes trabalharão com a aerodinâmica desses espelhos maiores nos carros em 2023. Teremos um teste interessante em duas classificações de 2023. Os pilotos deverão usar no Q1 os pneus duros, no Q2 os pneus médios e no Q3 os pneus macios. Essa será uma tentativa da Fórmula 1 de entender qual é a melhor forma de trabalhar com os pneus da Fórmula 1. Lembrando que, a partir do momento que o pneu é montado na roda, mesmo que a equipe não use, o pneu é devolvido para a Pirelli e depois tem que ser reciclado. A reciclagem que eles falam é mandar esses pneus, esses compostos para uma fábrica de cimento, né? Esses pneus são incinerados numa alta temperatura na Inglaterra mesmo, como a gente já explicou aqui no short no Boteco F1. Então, para evitar esse excesso de gastos, a Fórmula 1 quer testar esse formato de classificação. Ainda não se sabe em quais eventos esses dois testes acontecerão. Nas corridas sprint, nós teremos o DRS sendo liberado depois da primeira volta. Nas corridas normais, o que acontece? O DRS é liberado apenas depois da terceira volta. Caso o teste nas sprint funcione, a Fórmula 1 deve liberar o DRS já depois da primeira volta, seja depois da largada ou depois de um período de safety car ou bandeira amarela, da mesma forma nas corridas de 2024. Então, uma volta apenas para liberar o DRS em 2023 apenas nas sprints. E lembrando que os assoalhos dos carros terão que ser aumentados em 15 mm, é uma tentativa da FIA de diminuir o porpoising que tanto atrapalhou as equipes no início de 2022. E aí, amigo cabeça de gasolina, o que você tá mais esperando para 2023? Uma disputa mais acirrada pelo título mundial? Qual equipe que surpreenderá nesse ano? Coloca aqui pra mim na caixa de comentários, tá bom? Como não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nada do Boteco F1 em 2023. Considere ser um membro ou um apoiador do canal e, como sempre, a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência e até mais. Tchau!